A paz de Jesus, mais uma vez, aqui estamos no nosso canal, a nossa pátria é o céu. Eu sou o Fábio, fico muito feliz de você estar por aqui. Quem mais estiver chegando pela primeira vez, esse vídeo é o nosso 11º vídeo, já estamos aí com alguns vídeos gravados, estamos fazendo estudos da Bíblia e começamos do início do livro do Gênesis, estamos no capítulo 1, e estamos fazendo reflexões sobre a Bíblia, que é o objetivo desse canal, nesse momento sobre as narrativas, a narrativa principalmente desse capítulo 1, da criação dos céus e da terra. E hoje nós vamos dar uma olhada no texto, na parte do texto do capítulo 1, que fala sobre o terceiro dia da criação. Vamos dar uma lida que diz o seguinte: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Isso aqui está no livro do Gênesis, no capítulo 1, entre os versos 9 e 13. E aqui no terceiro dia acontecem duas coisas básicas, duas coisas principais. A primeira é que Deus então diz para as águas que ficaram abaixo do firmamento. Veja que é isso que está dizendo aqui no verso 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, né? Que estas águas se ajuntassem num só lugar e aparecesse a porção seca. E Deus chamou ao ajuntamento das águas de mares e chamou a porção seca de terra. E a segunda coisa que acontece é que Deus dá uma ordem depois para a terra produzir a vegetação, para a terra produzir vegetais. Agora veja que interessante. Vamos lá pegar do início do que está sendo dito aqui. Porque a primeira ordem de Deus é para que as águas que ficaram abaixo dos céus se ajuntem num só lugar e apareça a porção seca. E aqui, mais uma vez, nós voltamos àquela discussão que a gente está tendo em alguns vídeos, inclusive nos vídeos que trataram do segundo dia da criação, a respeito desses céus. Porque vamos lembrar que no segundo dia da criação, que veio logo antes desse momento, Deus criou um firmamento, uma expansão entre as águas que já existiam e chamou a esse firmamento, a essa expansão, de céus, no plural. E ele separou, diz lá na narrativa do segundo dia, que esses céus separaram águas acima dele e águas abaixo dele. E agora nós vemos Deus dizendo para as águas que ficaram abaixo do firmamento, para que elas se ajuntem num só lugar e apareça a porção seca. E aí Deus chama o ajuntamento das águas de mares e a porção seca de terra. Mais uma vez, mas não vamos nos estender nisso, nós temos aqui os céus e aquela mesma questão dos vídeos anteriores. Afinal, esses céus são os mesmos céus do primeiro verso, no princípio criou Deus os céus e a terra? Ou esses céus são outros céus e que formam uma celestialidade maior com aqueles primeiros? O que importa aqui, nesse momento, isso é só para lembrar que a gente já discutiu esse assunto um pouco nos outros vídeos, mas olha só que interessante. As águas que ficam abaixo dos céus, desse firmamento que foi formado, Deus ordena que elas se ajuntem num lugar só e as chama de mares, e que apareça a porção seca. E a porção seca Deus chama de terra. Lembrando algo
que eu falei, acho que no primeiro vídeo que foi gravado, que existe aquela palavra muito corrente na própria igreja, onde se analisa a Bíblia, em se dizer que a Bíblia não é um livro científico, ela não tem essa finalidade. E naquele vídeo eu disse o seguinte: olha, eu discordo dessa ideia, como ela é passada, não entendo que essa seja uma boa maneira de querer falar sobre os ensinos bíblicos e retratar o que eles representam. Não é uma maneira de fato apropriada, adequada ou mesmo precisa, porque, é claro, a Bíblia, ela não é um conjunto de livros de escritos e de registros que tem um formato de artigo científico, ela não tem a intenção de um trabalho de natureza científica conforme a ciência desenvolvida nos últimos 2, 3 séculos. Evidentemente que a Bíblia não é um conjunto de livros que foi escrito com essa finalidade ou com esta maneira de relatar aquilo que ela informa. Mas isto não significa dizer que os escritos e as informações bíblicas possam ser interpretadas para melhor acomodação com alguns conceitos que a ciência traz já de algum tempo e que existem hoje, que podem parecer incômodos, para uma melhor acomodação com esses conceitos. Então, dizer que a Bíblia é um livro que pode ter uma linguagem e uma expressão mais simbólica, mais poética, e que tem um outro objetivo totalmente diferente, que é religioso, que é espiritual, e por isso a gente não deve tentar ver ciência na Bíblia ou tentar casar o ensino bíblico com conclusões da ciência. Particularmente, eu considero que essa não é uma ideia boa e adequada para se falar do valor e do alcance da dimensão dos ensinos bíblicos. Porque veja um exemplo aqui muito claro disso. No terceiro dia, Deus diz para águas que ficaram abaixo do firmamento fazerem o seguinte: se ajuntarem num só lugar. E este ajuntamento ele chama de mares. E aparecer um elemento seco. E este elemento seco que aparece, ele chama de terra. Lembrando que, mais uma vez, conforme os vídeos anteriores em que a gente questionava a narrativa como um todo, o que ela quer dizer, e especialmente a questão do que é os céus, do que são os céus, né? Aqui aparece no terceiro dia, pela primeira vez, uma citação mais direta, clara e explícita do elemento seco chamado terra. Isso também gera um questionamento semelhante à questão dos céus, ou seja, quando a Bíblia diz lá no primeiro verso, no princípio criou Deus os céus e a terra, ainda diz no segundo verso, a terra, porém, era sem forma e vazia, aquilo ali é um preâmbulo, é uma espécie de primeira visão de uma série de informações e narrativas que virão do verso 3 em diante, mas que serão retomadas a partir do verso 3, desde o início, com a luz. E por isso a terra que está surgindo neste terceiro dia é a terra que está lá no verso 1 e no verso 2. Mas pela primeira vez ela estaria de fato se apresentando como terra e surgindo aqui, ou na verdade isso é apenas o surgimento do elemento seco chamado terra, mas que agora ocorre na terra maior, que é o planeta, e é o conjunto de elementos secos com águas, e que antes era sem forma e vazia, e agora está tomando forma. Parece mais que é por aí, mas de qualquer maneira vamos seguir adiante. Vamos pensar nessa questão do cientificismo um pouco, da questão da ciência e Bíblia. Ora, veja que coisa interessante para um livro, para um texto, que é mais do que milenar, bota milenar nisso, e numa época em que se entende, obviamente, que o ser humano não tinha o conhecimento científico cultural que tem nos dias de hoje, do século XX principalmente para cá, mas você pode pegar até do século XVIII, XIX para cá, para falar sobre isso. Ora, evidentemente que nesse momento o ser humano não tem esse grau, que até onde a gente entende, de conhecimento de ciência, de detalhamento, de métodos científicos, de tantas comprovações. Mas com tudo isso, uma narrativa como essa, que por muitos, até mesmo na igreja, é chamada de poética, de simbólica,
de alegórica, não é assim que eu acredito que ela seja, embora eu possa até admitir que haja alguma coisa desses elementos, um toquezinho aqui e ali, mas não no seu sentido essencial e no grau de detalhamento, mas que essa narrativa mostra algo muito interessante que muito tem a ver, inclusive, com algumas descobertas próprias da ciência moderna, recente, do século XX para cá, quando diz que as águas se ajuntam num só lugar e surge o elemento seco. Ora, existe uma teoria que é profundamente aceita em termos geológicos, geográficos, como teoria científica, que diz que no início, né, do planeta, no início assim, já existente a Terra há milhões ou bilhões de anos, num dado momento da sua transformação natural, quando nós já tínhamos a superfície da Terra com os elementos principais, que a massa oceânica era uma única massa, era a pantalassa, inclusive o nome que se deu, quer dizer o mar todo em grego, e que havia um único elemento, assim, todos os continentes estavam juntos, unidos num único, grande, gigantesco continente, que seria a Pangeia, que também significa em grego a terra toda. Pan todo, Geia vem de gel, que é a terra. Ora, olha que coisa interessante, quando esta parte do livro do Gênesis diz que no terceiro dia todas as águas estavam num só lugar. Não lembra a Pantalassa? Talassa de Talassos, que é mar, o oceano, as águas oceânicas em grego, e Pan, que é todo. Todas as águas do mar num lugar, e o elemento seco surgiu, e está ali aquele elemento chamado de terra. Olha só que interessante. Aqui a gente já vê semelhanças entre um texto que por muitos é chamado de primitivo, poético, simbólico, etc., com a ciência mais moderna que nós conhecemos, que vem daqui do século XX para cá, muito recente. Então, esta é uma primeira parte desse terceiro dia que eu queria chamar a atenção para o fato de que aqui nós vemos alguns elementos muito interessantes, e aí Deus ajunta todas essas águas de debaixo dos céus num lugar só, chama essas águas de mares e aparece o elemento seco chamado de terra. Nós vamos ver uma continuidade disso a respeito da segunda parte do que Deus faz no próximo vídeo. Fique com Jesus. Deus te abençoe. Se você gostou, bota lá o seu gostou. Traga mais pessoas, pode espalhar esse vídeo à vontade, compartilhe, faça comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso que normalmente a gente que bota as publicações aqui na internet, no YouTube, em quaisquer outros canais que permitam, solicita para que haja a divulgação do que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.